Bitcoin corrigindo para o dia de hoje, muita gente assustado com medo de grandes correções no Bitcoin. Isso pode acontecer, mas tem algumas coisas que você precisa estar observando no Bitcoin e não só no Bitcoin, também no mercado tradicional, que pode ajudar a impulsionar o Bitcoin até 46 mil dólares por unidade. Vou te mostrar sobre essa possibilidade e quero te mostrar também que existem grandes possibilidades de entrarmos em uma altcoin season, onde as altcoins sobem bem mais que o Bitcoin, enquanto o Bitcoin lateraliza. Isso vai trazer boas oportunidades para a gente, principalmente com o que está acontecendo agora com o Bitcoin, independente de direção. Vamos ter oportunidades, principalmente se o Bitcoin corrigir. Se o Bitcoin corrigir, precisamos utilizar dessa correção como oportunidades para estar se expondo nas altcoins, porque muito em breve vamos ver uma altcoin season acontecendo e essa vai ser a última oportunidade aí para estar se expondo em altcoins. O Bitcoin já deu a largada, já subiu aí bem mais que 100% para esse ano e a maioria das altcoins a gente não teve toda essa valorização. Então, muito em breve, essas altcoins que não subiram muito ainda, vai precisar subir para estar acompanhando aí a valorização do mercado, tá bom? Então, fica ligado nesse vídeo até o final, porque lá no final a gente vai falar sobre as altcoins e também AGIX e SDAO. Muita gente me perguntando sobre essas duas altcoins, a gente vai falar sobre elas no vídeo de hoje, tá bom? Mas antes, vamos ver aqui o que está acontecendo com o Bitcoin, que nesse momento está corrigindo, tá? Para o diário está corrigindo aqui, mas eu observando aqui em gráficos intraday, como por exemplo gráfico de 4 horas, gráfico diário, eu observo que a gente tem a possibilidade de ter uma formação de uma bandeira aqui no Bitcoin, tá pessoal? A gente não vai observar só padrões gráficos, o preço ele não depende, ele independe de padrão gráfico para ir para qualquer direção que seja. Para a gente ter valorização, a gente precisa ter dinheiro entrando no ativo. Correção, a gente precisa de venda, dinheiro saindo do ativo. Então é isso que a gente vai observar. Mas o padrão gráfico, ele mostra, ele tem o potencial de mostrar esse fluxo para a gente, tá? Se tem dinheiro entrando, ou se tem dinheiro saindo, ou se a gente está passando por um momento de estabilização de preço, tá bom? E veja que, nesse momento, quando a gente vai observar no gráfico de 4 horas, ou até mesmo no gráfico de 1 hora, onde a gente consegue ter um esboço melhor sobre esse desenho, veja que a gente teve a correção, rompeu aquele fundo que tinha mostrado para vocês nos vídeos passados aqui em 43.500, só que a gente observa que ele conseguiu segurar aqui nesse fundo, esboçando a possibilidade dessa formação. A gente tinha uma bandeira que estava sendo formada nesse formato, nesse ângulo, só que ele também pode estar voltando para tocar aqui e fazer um pullback nessa região. O que a gente vai observar agora? A gente tem diversas possibilidades agora, tá? Mas o que a gente vai observar é se o Bitcoin ele vai conseguir romper essa região que passa a ser uma região de resistência. Se ele romper, ele vai confirmar essa bandeira aqui pra gente, tá, pessoal? Rompeu essa região que passa a ser uma região de resistência. Aqui a gente tem a confirmação de que a gente tem uma bandeira e a partir de então a gente pode ver o rompimento para cima e a projeção vai estar em 46 mil dólares por unidade, tá bom? Chegou nessa região aqui de 46, o que a gente pode ver é uma lateralização grande aqui para Bitcoin. Mas antes, para que a gente tenha essa confirmação, precisamos do rompimento de 43.500 para ele descaracterizar aquela bandeira que a gente tinha formando na horizontal, tá bom? Descaracterizou essa bandeira, então a gente consegue ter a confirmação e observar uma formação de bandeira em um novo formato. Mas como eu disse anteriormente, a gente não pode só observar padrão, mas também o que está acontecendo com o mercado como um todo. Primeiro, a gente tem final de ano chegando. A gente está muito perto ali de janeiro, fevereiro, onde a gente vai ter informações positivas para o mercado cripto. A questão do tempo é muito importante para a gente estar observando também, porque se você tem Bitcoin e você quer estar realizando esses Bitcoins, provavelmente você não vai querer estar realizando agora, no mês de dezembro, porque estamos muito próximos de diversos acontecimentos para mercado de alto risco. Então, com esses acontecimentos, que pode acontecer agora, janeiro e fevereiro, a gente não vai querer vender e muita gente não vai querer se desfazer desses bitcoins esperando esses acontecimentos. Então, por esse motivo, a gente vai ter diversos suportes, principalmente o suporte psicológico por conta do tempo. Automaticamente você quer segurar esperando os acontecimentos que pode acontecer em janeiro, fevereiro, como por exemplo, a gente ter diminuição de taxa de juros a partir do próximo ano, o Federal Reserve pode começar a divulgar essa diminuição de taxa de juros. A gente tem também o halving que está para acontecer no próximo ano, a gente tem também a possibilidade de sair ETF de Bitcoin, que pode trazer muito investimento, muitos investidores grandes aqui para o Bitcoin. Então todos esses acontecimentos que está para acontecer agora está muito perto, então
por estar muito perto, por faltar pouco tempo, essas pessoas não vão querer se desfazer dos seus bitcoins. Grandes investidores não vão querer sair despejando dos seus bitcoins. Pode acontecer momentos de manipulação? Sim, pode acontecer, mas eu não acredito que, por exemplo, o Bitcoin volta para 31 mil dólares mais, tá bom? Então, isso é um fator muito importante para ser observado. E outros fatores a serem observados é o mercado tradicional. O que está acontecendo com o mercado tradicional? Veja que a gente tem o dólar caindo aqui para o dia de hoje, a gente tem um dólar despencando para o dia de hoje, observando que ele voltou um pouco aqui para formar uma estrutura de baixa, assim como ele formou cá atrás, tá, pessoal? Ele voltou, passou a subir para possivelmente formar uma estrutura para continuar caindo, e se ele continuar caindo, o alvo vai estar nesse fundo aqui em 99. A gente tem também os títulos está subindo um pouco para o dia de hoje, mas veja o que está acontecendo com o título. O título chegou naquela região que tinha passado para vocês e rompeu aquela região de suporte. E nesse momento o alvo para título, primeiro alvo aqui para título está em 4%, depois 3,7%, 3,8%. Então existe a possibilidade de título e dólar continuar caindo. E com queda de título, queda de dólar, a gente tem valorização para mercado de alto risco como um todo. Não falo só de Bitcoin, mas falo de ação, falo de índice, falo de ouro também. E veja o que está acontecendo aqui com o ouro. O ouro chegou a bater essa semana o maior preço da história. A gente teve o ouro chegando a 2.146 dólares por onça. Então a gente teve uma nova all-time high acontecendo essa semana no ouro, com possibilidade da continuação. A gente não teve o rompimento da resistência porque ele fechou abaixo dessa região, absorveu, teve muita pressão vendedora, fechou abaixo, então a gente não caracteriza rompimento. Mas o que ele pode estar formando agora é uma estrutura para continuar subindo. Então ele pode estar formando uma base aqui nessa região em 2017 para continuar subindo, mediante ao que vem acontecendo com os outros mercados. E o Bitcoin pode se aproveitar dessa valorização de ouro também. Então a gente pode ter mais valorização para Bitcoin aqui no curto prazo. Então, por esse motivo, eu acredito que o Bitcoin pode sim continuar subindo a partir do momento que ele confirmar o rompimento aqui de 43.500. Rompeu essa região, toda essa nossa análise, ela vai confluir, vai se encaixar, e então a gente vai ter oportunidades aqui para trades, tá bom? E se tudo isso for descaracterizado, como pode acontecer, lembre-se que a gente sempre trabalha com as duas possibilidades. Não importa que pra gente, nunca vai importar pra gente acertar a direção, tá? O que vai importar pra gente é saber o que fazer, independente das direções, para que a gente não seja um torcedor. Então existe sim a possibilidade do Bitcoin não confirmar esse rompimento aqui em 43.500 e cair. E se o Bitcoin cair, ele pode voltar aqui para esse suporte em 42, como um suporte primário, um suporte de curtíssimo prazo, ou ele pode voltar até mesmo para 41 mil dólares, 40.900 mais ou menos, tá? Lembre-se que não é um ponto exato, nunca vai ser um ponto exato, mas sim uma região. Ele pode voltar aqui para essa região de 41 mil dólares. Sim, existe a possibilidade, mas se ele não confirmar esse rompimento aqui em 43.500, tá bom, pessoal? E porque eu acredito que aqui vai ser, essas regiões serão regiões de oportunidades, não no Bitcoin, mas sim nas altcoins, porque estamos muito próximos aí de ver uma altcoin season. O Bitcoin subiu muito na dominância, ganhou muita dominância, isso aconteceu cá atrás, quando a gente tinha possibilidade de sair uma aprovação de ETF, a gente viu o Bitcoin ganhando muita dominância e logo depois corrigiu. Muitas altcoins subiram mais que o Bitcoin nessa correção, nesse momento de correção. Isso pode acontecer aqui, tá? Ele pode corrigir um pouco e nesse corrigir um pouco, a gente pode ver muitas altcoins subindo muito. E é uma correção para continuar subindo lá na frente até sair a aprovação de ETF. E nesse momento de correção de Bitcoin, a gente vai ter a maioria das altcoins subindo bem mais que o Bitcoin. É até por esse motivo que eu ainda me mantenho nas posições de DOT, Ethereum e Litecoin. Estou fazendo aqui em média 7 mil dólares, daí uns 35 mil reais. Mostrei essas posições aqui para vocês e a estruturação dessas posições e me mantenho nessas posições ainda, tá? Porque eu acredito que sim pode acontecer. Quando a gente vai observar aqui esse indicador, veja que ele mostra que existe a possibilidade de estarmos iniciando uma altcoin season. Saímos aqui de um Bitcoin season para o início de uma altcoin season. Esse indicador ele não é tão assertivo, tá? Ele é muito variável porque depende muito do tempo. Você pode observar aqui em um time menor e você pode observar aqui em um time maior, como por exemplo
o anual. Mas em todos os times, desde um time menor que mostra que a gente saiu de um Bitcoin Season para o início de uma altcoin season no curtíssimo prazo, no médio prazo ele faz a mesma indicação e no longo prazo ele mostra que a gente está saindo, está começando a sair agora, porque no médio para longo prazo a gente tem a possibilidade do Bitcoin esticar um pouco mais com a aprovação de ETF. Depois dessa esticada com a aprovação de ETF, Bitcoin chegando em 57 em dominância, aí sim, para médio e longo prazo, a gente vai ter as altcoins subindo bem mais que o Bitcoin. Vai ter altcoins subindo 2.000, 3.000, 5.000%, enquanto o Bitcoin vai estar subindo 10, 15, 20, 50%. Isso acontece, tá bom? Para quem vivenciou o ciclo de alta passado, sabe que de fato isso acontece com o mercado, tá, pessoal? Então, a gente precisa levar isso daqui em consideração. E por esse motivo, ainda me mantenho nas operações aqui, nessas 3 operações, tá bom? E quando a gente vai observar as altcoins, como por exemplo o Ethereum, veja que o Ethereum está subindo 1% para o dia de hoje, enquanto o Bitcoin está caindo quase 1%. Então, isso é muito importante a gente estar observando, tá, pessoal? Quando a gente vai ver aqui nos gráficos intraday, veja que existe a possibilidade de uma formação de bandeira, como por exemplo no gráfico de 1 hora, onde a gente consegue observar aqui mais detalhes do que está acontecendo no curto prazo. E essa formação de bandeira que está para acontecer, o que pode estar acontecendo aqui no Ethereum, pode impulsionar o Ethereum acima dos $2.300, chegando a 2.400 ou até mesmo chegando aqui nos $2.500, onde vai ser o meu primeiro alvo aqui para Ethereum, tá bom? Compra para Ethereum nesse momento, eu consideraria estar comprando Ethereum só se o mercado corrigisse muito, se o Bitcoin começasse a corrigir, o Ethereum fosse puxado pelo Bitcoin e voltasse aqui para 2.100, tá? Então, eu pegaria a Ethereum aqui nessa base de preço. Vindo aqui para as altcoins de inteligência artificial, como a AJAX, por exemplo, que nesse momento tá praticamente no 0 a 0, caiu bastante aí nos últimos dias, muita gente preocupada com o que está acontecendo com o AJAX, só que você precisa, para você que está com medo aqui, pelo fato do AJAX não ter subido muito agora, essa semana, observe que a gente teve uma valorização bem expressiva no AJAX, tá, pessoal? Então, a gente teve uma valorização de mais de 100% e, nesse momento, a gente precisa de uma correção no AJAX. Só que veja como o AJAX está corrigindo. Ele não necessariamente está corrigindo para formar uma base. Ele pode estar formando aqui um padrão de bandeira para pegar impulso para continuar subindo, tá? Então, para quem está posicionado no AJAX, para quem comprou o AJAX aqui em 16, 17, à medida que eu vim passando aqui no canal, nesse momento não precisa se preocupar ainda, porque o AJAX está dentro do normal, ainda está formando um padrão de continuidade, assim como ele formou nesse momento cá atrás para pegar impulso e continuar subindo. Ele tem sim uma resistência em 32, passei para vocês diversas vezes que o AJAX poderia ficar preso aqui nos 32, mas quando ele conseguir romper os 32, o nosso próximo alvo vai estar lá em cima, em 44, 45, tá bom? Então, muita atenção nesse momento, porque eu não acredito que essa lateralização para o AJAX é algo ruim. Ele pode estar lateralizando para pegar impulso para continuar subindo, tá bom? Compra para AJAX, para quem quer estar comprando, nesse momento eu consideraria compra acima dos 32, mas para quem não tem nada, tá, pessoal? Eu, se não tivesse nada de AJAX, sim, compraria um pouco, mas para quem já tem, para quem já comprou desde os 16, 17, na minha opinião, não compensa, tá aumentando, tá subindo o seu preço médio, tá bom? Compras em DCA a gente faz à medida que o preço vem caindo, à medida que o preço vem corrigindo. Veja que o preço subiu mais de 100%. Se você faz compras agora, você vai puxar o seu preço médio aqui para 25, 26 centavos de dólar. Então, na minha opinião, para quem já tem, como é o meu caso, eu já tenho AJAX, eu tenho AJAX desde 5 centavos de dólar, depois comprei em 15, comprei em 16, 17, enquanto muita gente estava criticando, falando que o AJAX estava formando estrutura de baixa aqui nos 16 para voltar para 5 centavos, eu estava comprando e estava passando aqui para vocês, tá bom? E para quem conseguiu efetuar essas compras, na minha opinião, não compensa muito, tá, pessoal? Porque o nosso potencial acaba diminuindo um pouco. Mas para quem não tem, quer estar comprando aqui, tokens de inteligência artificial está aberto para compras de tokens de inteligência artificial, você pode estar assistindo o vídeo de ontem, tá? Ontem eu trouxe 3 tokens IA
tokens de inteligência artificial que ainda não subiram tanto e que tem um potencial absurdo de 10 mil a 20 mil%, tá bom? Então você pode estar assistindo o vídeo que eu passei ontem aqui no canal, porque lá eu mostro esses 3 tokens aí para vocês, tá? Mas o AJAX eu acredito que ele passou um pouco do nosso ponto de compra, principalmente para quem quer comprar barato de fato, tá bom? Mas se mesmo assim você quer estar comprando, eu consideraria estar comprando acima dos 32, ou marcaria aqui esse fundo em 26 como base e compraria aqui se porventura o Bitcoin caísse e puxasse o AJAX. Eu começaria a comprar aqui nos 26, 25 centavos de dólar, tá bom? Para quem não tem e mesmo assim quer estar comprando. Eu faria essas duas marcações aí, acima dos 32 e nos 26, 25 centavos de dólar, tá bom? Pro SDAO, que é um dos tokens de inteligência artificial que mais está caindo aí nos últimos dias, veja que o SDAO ele rompeu aquela região de suporte em 54, 55 no semanal e também no diário, tá bom, pessoal? O SDAO ele pode continuar corrigindo um pouco mais, aí ele pode tentar vir buscar 50% de FIBO ou até agulhar 61% de FIBO, então a gente tem toda essa região aqui para demarcar e considerar que o SDAO pode continuar caindo, tá? Mas para quem não tem SDAO, para quem não comprou SDAO e estava olhando para compra aqui em 67, nesse momento tem a oportunidade para estar comprando um pouco mais barato aqui nessas bases de preço, em 50, 49 ou até mesmo em 45, tá bom, pessoal? Então, aqui a gente tem base de preço e pontos de oportunidade, observando que a gente teve essa busca aqui em cima de 67, muita gente queria comprar, acreditava que não ia conseguir comprar mais barato e veja que o SDAO voltou a dar oportunidades de compra para quem quer estar se posicionando no SDAO, tá bom? O nosso preço médio para quem acompanha o canal está aqui embaixo em 31, 32 centavos de dólar ou aqui em 17, tá? Eu comprei aqui nessas regiões de 16, 17, depois aqui embaixo em 31, 32. Então o nosso preço médio tá ótimo, tá, pessoal? Então a mesma coisa do AJAX, para gente que já tem um bom preço médio, compensa mais estar buscando outras altcoins que não se valorizaram tanto, ao invés de estar subindo o preço médio em AJAX ou em SDAO, tá bom? Mas para você que não tem ainda, dá para comprar um pouco aqui nessas regiões de 50 ou até mesmo 44, 45, tá bom? Mas isso para você que quer ter esse ativo. Se você busca um ativo de inteligência com potencial de valorização alto e que não subiu muito ainda, assiste o vídeo que eu publiquei ontem, vou deixar aí na descrição para você estar assistindo, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer aí para você hoje, espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma e vai ser sempre essa a intenção, tá te ajudando da melhor forma possível. Se você gostou e te ajudou, deixa o like que isso ajuda o canal, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!